Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2, capítulo 14, exercício número 69. Vamos ao enunciado. Um líquido de massa específica 900 kg por metro cúbico escoa em um tubo horizontal com uma seção reta de 1,90 vezes 10 elevado a menos 2 metro quadrado, na região A, e uma seção reta de 9,50 vezes 10 a menos 2 metro quadrado, na região B. A diferença de pressão entre as duas regiões é 7,20 vezes 10 a terceira Pascal. Letra A, qual é a vazão? E letra B, qual é a vazão mássica? Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar a vazão, que é a vazão volumétrica, e a vazão mássica. Começando aí pela definição da vazão, dada aí pela letra RV, vazão volumétrica, é definido como a velocidade vezes a área. E a vazão aí mássica é dada pela letra RM e é igual à densidade do fluido vezes a velocidade vezes a área. Para facilitar aí os cálculos, vamos fazer a representação, tá, dessa tubulação aí. Então, a gente tem que analisar aí as áreas. A gente tem o valor da área A, tá, na região A, que é de 1,90 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. E temos aí a área na região B, que é do valor de 9,50 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Ou seja, a área A é menor que a área B. Então, fazendo uma representação da tubulação. Vou marcar aqui a região que vai ser A. Aí vamos ter um pedaço da tubulação de seção de diâmetro constante. E depois vamos ter aí um aumento até chegarmos aí na seção da região B. Então, temos aqui, fazendo essa parte tracejada, tá? Ali é a região A, região B, tá? Representando aqui o centro da tubulação para identificar aí o escoamento, tá? Então, a gente vai ter aí, aqui na seção A, uma velocidade VA. Vamos ter aqui na seção B uma velocidade VB. Aqui em A existe uma pressão PA, aqui em B existe uma pressão PB, tá? Então, avaliando aí o escoamento, a partir da equação da continuidade, tá? A equação da continuidade nos diz que a vazão volumétrica é constante. Então, a gente pode escrever que a velocidade A vezes a área A, que é a vazão aqui na seção A, é igual à vazão em B, ou seja, velocidade em B vezes a área em B. Então, a gente pode relacionar aí uma velocidade com a outra, tá? Já que a gente conhece os valores das áreas. Agora vamos analisar o que acontece com a velocidade, tá? O que a gente tem? Que a área A é menor que a área B. Então, vamos dizer que a área A menor, vou colocar a setinha para baixo, a área B é maior. Para ter o equilíbrio aí da multiplicação, né? A velocidade em A vai ter que ser maior que a velocidade em B para manter a proporção.
Então, se a área diminui, a velocidade aumenta. Se a área aumenta, a velocidade diminui. Então, portanto, chegamos à conclusão aqui que a velocidade em A ela é maior que a velocidade em B, porque a área em A é menor do que a área em B, tá? Então, já que a velocidade em A aí é maior que em B, eu vou deixar VB em função de VA, tá? Então, vai ficar VA, aí área A, dividido pela área B, tá? Aí a gente tem essa equação. E aplicando aí a equação de conservação de energia, que é a equação de Bernoulli, tá? Que é dada por pressão em 1,1 mais aí meio, que multiplica a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais ρ vezes g vezes y1 é igual a pressão no ponto 2 mais meio, que multiplica a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais a densidade, que multiplica a gravidade, que multiplica um y2, tá? Para a nossa tubulação aqui, a gente colocando o referencial aí de y exatamente no centro aí da tubulação, a gente tem que o YA é igual a zero e o YB igual a zero, está no mesmo aí plano horizontal, tá? Então, a gente tem a condição que YA é igual a YB, que é igual a zero. Então, esse termo e esse termo vão zerar na hora que eu aplicar a equação de Bernoulli. Então, escrevendo a equação aqui para a seção A e seção B, a gente vai ter a pressão 1 é a pressão na seção A. Então, pressão A mais meio da densidade vezes a velocidade em A ao quadrado, igual a pressão em B mais meio da densidade, que multiplica VB ao quadrado. Ou seja, agora a gente tem a relação aí entre pressão A e pressão B, né? A gente pode avaliar, ó, velocidade A. A gente viu que a velocidade A é maior que a velocidade em B. Então, vamos colocar uma setinha para cima, indicando que VA é maior que VB. Para manter a igualdade, a gente tem que ter uma proporção. Então, se esse termo aqui sobe, esse termo tem que diminuir. E se esse termo diminui, esse termo tem que aumentar. Portanto, a gente tem a condição que a pressão em A é menor que a pressão em B, tá? Então, a gente vai ter que PB menos PA, essa diferença, vai dar um valor positivo, que é exatamente essa diferença de pressão, ó, entre as duas regiões, é de 7,20 vezes 10 a terceira Pascal, tá? Então, a gente tem a diferença de pressão. E como a gente tem aqui a relação entre as velocidades, a gente pode calcular uma das velocidades, ou seja, como está em função de VA, a gente calcula VA e com isso a gente calcula aí a vazão. Então, substituindo aí na equação, né, vamos ter, reescrevendo aqui, meio, aí vezes ρ, tá nos dois termos aqui, ó, deixa em evidência, aí fica VA ao quadrado menos VB ao quadrado, igual. Aí vai ficar aqui PB, passa para lá, menos PA. Aí vamos ter aqui que VA ao quadrado menos, aí vamos ter VB ao quadrado. Então, a gente pega aqui o VB, elevando ao quadrado, fica VA quadrado. Aí vamos colocar aqui área A sobre área B, que fica dimensional, elevado ao quadrado. Também, tudo isso é igual aí a PB menos PA, que vai ficar multiplicado por 2, passo 2 multiplicando, e fica dividido pela densidade. Isolando VA na equação, VA é igual
coloca em evidência, vai estar ao quadrado, passa para lá como raiz quadrada. Aí fica 2 vezes aí PB menos PA, dividido aqui pela densidade. Aqui vai ficar, tirei o VA ao quadrado, sobre o elemento neutro da multiplicação, que é 1. E aqui sobrou aí área A sobre área B elevado ao quadrado, que fica dimensional. Então, vamos poder calcular aí a velocidade VA como sendo a raiz quadrada de 2 vezes. Aí vamos ter a diferença de pressão PB menos PA, que é 7,20 vezes 10 à terceira, na unidade de Pascal. Pascal é igual a Newton por metro quadrado, né? Força sobre área. Newton é massa vezes aceleração, é quilo metro por segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado. Escrevendo aqui nessa unidade, vamos ter quilo, aí metro por segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado. Tudo isso daí fica dividido pela densidade, que é dada aí de 900 kg por metro cúbico, que multiplica aí 1 menos, aí aqui a área A sobre a área B. 10 a menos 2 vai cortar com 10 a menos 2, a gente pode colocar ali só 1,90, que é a área A, dividido pelo 9,50, que fica ao quadrado. Metro quadrado com metro quadrado vai cortar e esse termo fica adimensional. Aí vamos ter, ó, quilo vai cortar com quilo. Aí a gente tem aqui, ó, esse metro corta com quadrado, esse metro corta com cubo, aqui fica ao quadrado. Esse metro quadrado está dividindo, vai lá em cima multiplicando, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, tira a raiz, fica metro por segundo, que é a velocidade aí VA. Então a gente vai poder calcular como sendo, começar por aqui, ó, 1,9 dividido por 9,5. A gente tem isso daí ao quadrado, vamos fazer 1 menos a resposta. Aí a gente multiplica por 900. Aí vamos fazer 2 vezes 7,2 vezes 10 à terceira. E vamos dividir pela resposta. Então a gente tem o valor aí de 16,66. Só que tem que tirar a raiz quadrada. Então a gente tem o valor de 4,082 metros por segundo, tá? Então, agora que eu tenho a velocidade A e VA, a gente pode calcular a vazão, já que eu tenho a área A. Então, a vazão volumétrica vai ser velocidade 4,082 metros por segundo, que multiplica a área A, 1,90 vezes 10 elevado a menos 2 metro quadrado. Então, pegando aqui o valor sem arredondar, multiplica 1,9 vezes 10 elevado a menos 2. Aí foram dados 3 algarismos significativos em todos os valores, então deixando com 3 algarismos, a gente tem 0,077, aqui arredondando para 6, 776, fica na unidade de metro cúbico, metro quadrado vezes metro por segundo. E para calcular a vazão mássica, temos aí que a vazão mássica vai ser a densidade, que é de 900, tá, quilo por metro cúbico, que multiplica aí V vezes A, que é a vazão volumétrica, ou seja, 0,0776 em metro cúbico por segundo. Aí metro cúbico corta com metro cúbico, a vazão aí mássica vai ser, a gente já tem aqui a vazão volumétrica, sem arredondar, multiplica por 900, tá? Aí a gente deixa aí com 3 algarismos significativos, então fica 69, aqui mantém o 8, 69,8 em quilos por segundo. Essa é a vazão mássica. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!